Bom dia, colega, bem-vindo a mais um dos meus vídeos e desta vez vamos continuar a falar de comunicação, que foi o tema do vídeo anterior. Só que vamos focar desta vez na comunicação ao nível organizacional, não tanto na comunicação pessoal, mas mais na comunicação das organizações. Nós vimos que a comunicação é fundamental para dirimir conflitos e para congregar os esforços das pessoas nos objetivos das organizações, e eu começo com alguns números importantes. As empresas em que a comunicação é eficaz têm 70% mais probabilidades de superar as suas concorrentes, segundo um relatório da Tower Watson. As companhias em que a comunicação é mais eficaz normalmente outperformam as outras 1,7 vezes mais, ou seja, 70% mais do que o normal das outras empresas, e os colaboradores que estão comprometidos, que estão engaged, são 57% mais trabalhadores e 80% mais eficazes do que os colaboradores que não estão agregados, que não estão comprometidos com a organização. Ora, para o compromisso com uma organização é absolutamente fundamental a comunicação. A comunicação interna nas organizações é um dos aspectos fundamentais para o sucesso de qualquer organização e passa por 4 grandes aspectos. Por um lado, é fundamental para alinhar e focar as pessoas nos objetivos da organização. Sem uma comunicação eficaz, sem envolvimento, sem conhecimento, não se consegue alinhar e focar as pessoas nos objetivos da organização. É fundamental, como vimos também já, para dirimir conflitos internos dentro da organização. E nós sabemos como dentro das organizações não há só conflitos pessoais, mas também há conflitos grupais. Há as chamadas quintas dentro das organizações e que muitas vezes não comunicam entre si e até se guerreiam entre si. É fundamental para conseguir o compromisso dos colaboradores, como nós vimos pelos números que indiquei anteriormente. E por último, o quarto aspecto é que a comunicação é fundamental para reforçar a cultura de uma organização. Ora, a cultura é quase como o óleo do motor de uma organização, é aquilo que faz funcionar uma organização, é o sangue de uma organização, é o ADN de uma organização e, portanto, a comunicação é absolutamente determinante para se conseguir isto. A comunicação hoje tem que ter alguns aspectos que são fundamentais para ser eficaz dentro de uma organização. Tem que ser muito profissional, daí que tenham surgido um conjunto de pessoas especializadas exatamente em gerir a comunicação organizacional. Tem que ter uma forte competência estratégica, daí que a comunicação em última instância é a responsabilidade do CEO. Tem que ter uma forte componente operacional, não pode ficar só ao nível da estratégia, não pode ficar só ao nível das grandes ideias, tem que ir e penetrar completamente dentro da organização, e que tem que ter uma componente cultural, ou seja, tem que ter uma preocupação de estar ligado aos valores e à cultura da organização. Hoje nós temos diversos fatores que utilizamos para efeitos de comunicação. Normalmente e tradicionalmente nós tínhamos o face-to-face, tínhamos no passado a comunicação escrita, que no passado era feita, por exemplo, através de memorandos, através de cartas, e hoje em dia é através de e-mails ou através de outro tipo de mensagens, usando os mais diversos meios. Temos a comunicação feita através da intranet e que hoje também tem um papel fundamental na comunicação nas organizações, e temos, por último, as chamadas redes sociais, o social networking, as redes sociais, que também são fundamentais em termos de comunicação. A comunicação ao longo dos anos tem vindo a ter diferentes papéis. Começou por ser entretenimento, depois passou para ser informação, depois passou a uma fase de persuasão, depois a uma fase de engagement, depois de mudança, enfim, tem vindo, e hoje é essencialmente, e o grande aspecto da comunicação é facilitar a colaboração. Hoje fala-se muito da comunicação colaborativa dentro das organizações e das ferramentas de colaboração ao nível de comunicação dentro das organizações.
Todos sabemos que a comunicação pode ser, e isto é algo que nós trabalhamos muitas vezes quando fazemos formação sobre comunicação, a comunicação pode ser formal, e a comunicação formal pode ser oral ou pode ser escrita, mas também pode ser informal. A comunicação formal e escrita pode ser, por exemplo, ou oral, pode ser na vertical, na horizontal, ou entre pares ou oblíqua. A comunicação pode ser ascendente e descendente, e a comunicação pode ser relativa ao trabalho ou alheia ao trabalho. É evidente que estes fluxos de comunicação, nomeadamente a comunicação ascendente, descendente e lateral, podem ser bem utilizadas se forem utilizadas da maneira certa. Por exemplo, a comunicação descendente é muito importante para influenciar as pessoas dentro da organização em termos de estratégias, objetivos, políticas. Tudo isto é fundamental em termos de comunicação descendente. Já a ascendente é muito importante para trazer ao conhecimento dos níveis superiores da organização questões como as necessidades, as sugestões, os resultados que se vão sendo obtendo, também os problemas, e também para informar quem está por cima de qual é o ambiente que se vive no chamado shop floor. A comunicação lateral é muito importante para coordenar, para resolver problemas, para dar conselhos, para dar feedback, enfim. Cada uma destas comunicações tem o seu papel e pode ser bem utilizado. Nós já falámos aqui na última sessão, no último vídeo, sobre a interatividade e a fiabilidade, mas é muito importante perceber que nós podemos utilizar meios diferentes com interatividade diferente e com fiabilidade diferente. Normalmente, quanto maior é a interatividade, menor é a fiabilidade. Por exemplo, os relatórios são extremamente fiáveis, mas são muito pouco interativos. E, portanto, nós temos meios, os canais podem ser desde o cara a cara, o telefone, o e-mail, as cartas, a intranet e os relatórios, tudo isto com interatividades diferentes e com fiabilidades diferentes. Por último, referir que não há, no meio das organizações não há milagres. E nós podemos ter, por exemplo, um CEO extremamente comunicador ou um CEO pouco comunicador. Cada um tem o seu perfil. Podemos ter um diretor de recursos humanos muito comunicador ou pouco comunicador. Tem o seu perfil. Mas se a organização tiver a capacidade ela própria de se estruturar e estruturar bem e de forma profissional a comunicação interna, então a comunicação acaba mesmo com os diferentes perfis de CEOs ou diretores de recursos humanos ou de responsáveis de comunicação, acaba por ser bastante mais eficaz. Por exemplo, se nós organizarmos a comunicação interna entre dois eixos, o eixo estratégico, virado para o futuro, e operacional, dia a dia, muito ligado à execução, e entre o eixo de processos e o eixo de pessoas, por outro lado, nós temos 4 grandes grupos de comunicação. As reuniões de planeamento e as reuniões de forecast, que é o cruzamento de processos com estratégia, e aqui são fundamentais para toda a organização saber e estar alinhada em relação e ir acompanhando, ir monitorizando os resultados da organização e os objetivos da organização. As reuniões de quadro e de reforço de valores culturais, por exemplo, como formação e outras coisas do género, cruzam estratégia e pessoas, são fundamentais para o envolvimento, para o compromisso, para o sentido de propósito, este tipo de reuniões. Depois, quando cruzamos, por exemplo, processos com operacional, nós temos as reuniões de departamento, os relatórios mensais, a formação técnica, e muitas vezes eu vejo as pessoas a queixarem-se da falta de comunicação, mas, por exemplo, não têm reuniões de departamento, não fazem relatórios mensais, e isto é uma forma de falhar em termos de comunicação. Alguém que tenha a disciplina de todas as semanas fazer uma reunião de equipa e partilhar ideias e de fazer uma boa reunião de equipa é uma excelente forma de comunicação, porque pelo menos uma vez por semana, 2 ou 3 horas, a equipa reúne-se e a equipa comunica e partilha entre si. E basta ter a disciplina para fazer isto para que isto aconteça. Quando cruzamos operacional com pessoas, então aqui temos alguns canais de comunicação que têm vindo a ser cada vez mais importantes, como as redes sociais, não é? A intranet,
as revistas internas, os comunicados, as entrevistas de avaliação, o feedback na gestão do desempenho, enfim, tudo isto são formas de comunicação. Recapitulando, a comunicação é fundamental, a comunicação depende muito de cada uma das pessoas, mas a empresa pode se estruturar e deve se estruturar para criar canais e ferramentas de comunicação eficazes e que ajudem a que a comunicação flua e seja eficaz dentro da organização. Fico por aqui, muito obrigado e até daqui a uns dias.